Imagine isso. É domingo de manhã. Você carregou uma semana inteira nas costas. Trabalho, pressão, contas, problemas, responsabilidades, gente dependendo de você, crise sendo resolvida, corpo pedindo trégua. Aí você senta. Só senta. Abre algo que queria ver a semana inteira, respira por alguns minutos, tenta desacelerar. E então vem aquele suspiro, aquele tom, aquela energia que nem precisa de frase completa, porque já vem carregada de acusação. Deve ser bom ficar aí sentado enquanto eu lido com tudo. Pronto. Seu descanso virou crime. Você nem relaxou direito, nem teve tempo de desligar a cabeça, mas de repente você já é egoísta, irresponsável, acomodado, frio, ausente. E eu preciso te dizer uma coisa: você não está louco. Isso acontece em mais lares do que as pessoas têm coragem de admitir, porque algumas mulheres simplesmente não sabem lidar com um homem em paz. Não porque sejam necessariamente más, mas porque o descanso masculino aciona algo nelas, algo profundo. Algo que não tem a ver com louça, casa, tarefa ou divisão de responsabilidade. Isso é só a superfície. O problema real não é o que precisa ser feito. O problema é você estar parado. Você dorme até um pouco mais tarde no sábado depois de uma semana pesada, e ela começa a bater panela às 7 da manhã. Você senta 20 minutos para assistir alguma coisa, e surgem tarefas urgentes que não existiam antes. Você tenta cochilar, e ela resolve passar aspirador bem na frente do quarto. Não é coincidência. É como se a sua pausa incomodasse mais do que qualquer bagunça. Eu conheço um cara que trabalhava na construção, pegando pesado de segunda a sexta, debaixo de sol, voltando para casa destruído. Se ele sentasse no sofá por mais de 15 minutos, a mulher dele encontrava alguma coisa para ele fazer. Lixo que podia esperar, compra que não era urgente. Problema que magicamente aparecia quando ele tentava descansar. Ela trabalhava meio período, mas o descanso dele era o problema. E aí vem os ataques disfarçados. Homem de verdade não precisa de soneca. Meu ex não ficava parado assim. Parece que você está cansado demais para ser homem hoje. Essas frases não são aleatórias. Elas miram direto na insegurança masculina. São feitas para transformar descanso em vergonha, recuperação em fraqueza, pausa em culpa. E o mais irônico é que muitas dessas mesmas pessoas vivem pregando quebra de papéis de gênero. Mas quando o homem realmente quer descansar, cuidar de si, dormir mais, ter um hobby, fazer algo que não seja produzir, servir ou resolver problema, aí incomoda. A igualdade muitas vezes é seletiva. Você pode dividir os fardos. Mas os benefícios, o descanso, a recuperação e o autocuidado continuam sendo tratados como território feminino. Então, a pergunta real é: por quê? Por que um homem em repouso parece uma ameaça? A resposta é simples e desconfortável. Um homem ambicioso, em movimento, trabalhando, produzindo, conquistando e resolvendo tudo, transmite segurança. Ele parece forte, útil, previsível e necessário. Mas um homem em repouso gera ansiedade. Não é sempre consciente. Muitas vezes é visceral. A mente dela começa a rodar. Será que ele está perdendo o impulso? Será que está ficando fraco? Será que ainda é aquele cara que dá conta de tudo? Sua necessidade básica de recuperação ameaça a imagem que ela precisa ter de você. O homem imparável, a parede que nunca cai, o provedor que nunca falha. E como essa ansiedade precisa de uma desculpa aceitável, ela vem fantasiada de preocupação. Eu só quero que a gente seja produtivo. Tradução: eu fico desconfortável vendo você parado. Você está desperdiçando seu potencial. Tradução: seu descanso me deixa ansiosa. A gente tem tanta coisa para fazer. Tradução: eu preciso ver você em movimento para me sentir no controle. Pensa nesse outro exemplo. Um homem que pagava as contas, resolvia reparos, administrava investimentos, cuidava de tudo. A única coisa que ele tinha para si era jogar golfe por algumas horas no domingo. Ela chamava isso de egoísmo, mas as ligações de 3 horas dela com as amigas eram manutenção emocional. A recreação dele era desperdício, a dela era necessidade. Quando ele apontava o duplo padrão, a conversa virava sobre ele ser defensivo. Percebe o jogo? O problema nunca foi o tempo. Foi quem estava usando o tempo. Faça um teste mental. Pergunte para sua parceira se ela ficaria feliz caso você ganhasse na loteria, não precisasse mais trabalhar e decidisse viver com calma, descansar, aproveitar a vida e seguir seus interesses.
Muitos homens acham que a resposta seria alegria, mas em muitos casos a reação é pânico. Você só ficaria fazendo nada? E o propósito? E suas metas? Só que o dinheiro estaria resolvido. As contas estariam pagas. A pressão teria acabado. Então por que isso incomoda? Porque o problema nunca foi só o dinheiro, foi a sua liberdade. Algumas pessoas querem o homem bem-sucedido, mas não independente. Forte, mas controlável. Capaz, mas não autônomo. Como um cavalo treinado, poderoso, útil, bonito de ver, mas obediente. Porque um homem descansado pensa, e um homem que pensa começa a perceber quando a conta não fecha. Ele percebe se está sendo amado ou apenas usado. Percebe se está em uma relação ou em um contrato de trabalho emocional. Percebe se a parceira quer o bem dele ou apenas o desempenho dele. Por isso, em certos relacionamentos, a exaustão não é consequência, é estratégia. E as táticas são quase sempre as mesmas. Primeiro vem o enquadramento moral. Um homem de verdade estaria consertando algo agora. Um marido que se importa passaria o tempo livre com a família. Um pai responsável estaria fazendo hora extra. Nesse modelo, descanso nunca é válido. Ou você está produzindo, ou está falhando, ou está servindo, ou é egoísta. Depois de um tempo, você internaliza isso. Você nem precisa mais ouvir a cobrança, ela já mora dentro da sua cabeça. Você senta e sente culpa. Vai dormir e sente culpa. Joga, pesca, lê, treina ou tira um tempo para si e sente culpa. A pessoa nem precisa estar na sala. Ela já virou uma voz dentro de você. E é assim que o homem vai perdendo tudo aos poucos. A academia fica cara demais. O videogame é infantil. O esporte ocupa muito tempo. A leitura é antissocial. O descanso é preguiça. O silêncio é descaso. Um hobby por vez, um pedaço por vez, até que o único passatempo permitido é atender demandas. E quando esse homem finalmente vai embora, ela ainda diz: "Mas eu dei tudo para ele." Não. Você tirou tudo. Tirou até o direito dele existir como ser humano completo. Também existe a projeção. Algumas pessoas não conseguem relaxar. Vivem em caos interno, ansiedade constante e inquietação permanente. Então a sua paz parece uma provocação. A sua calma parece uma acusação silenciosa. Ela não destrói seu descanso porque ele é errado. Ela destrói porque a paz dela não existe. E aqui entra a parte mais séria. Homens estão adoecendo. Então, trabalham mais, assumem riscos maiores, morrem mais cedo, vivem mais pressionados, carregam mais cobrança e ainda são chamados de preguiçosos quando tiram 1 hora para assistir televisão. Enquanto isso, 3 horas rolando rede social viram descompressão. A matemática nunca fechou. E cada vez mais homens estão percebendo isso. Homens estão escolhendo equilíbrio em vez de salário maior. Saúde em vez de excesso. Paz em vez de aprovação. Estão olhando para os pais e avós que trabalharam até se destruir, que adiaram sonhos, ignoraram dores, engoliram pressão e morreram antes de viver. E estão dizendo: comigo, não. Isso não é crise de masculinidade, é consciência, porque descanso não é luxo. É biologia. Seu corpo não é uma máquina, é um organismo. Ele precisa recuperar para funcionar. Você não consegue proteger, prover, liderar, amar ou construir saindo de um estado permanente de esgotamento. E qualquer pessoa que tenta te convencer do contrário está revelando exatamente como te enxerga. Não como homem, como ferramenta, como motor, como recurso. Máquinas não descansam, só rodam até quebrar. Mas existe outro tipo de mulher, aquela que entende que um homem descansado é um homem melhor. Mais presente, mais paciente, mais criativo, mais forte, mais equilibrado. Ela não ataca seu tempo livre, ela protege. Ela não transforma sua pausa em culpa, ela entende que sua recuperação é um investimento na vida de vocês dois. Esse tipo de parceira existe. Ela só não costuma ser a mais barulhenta. E existe um teste simples para saber onde você está. Sua parceira protege seu descanso ou ataca? Ela cria espaço para sua recuperação ou preenche cada silêncio com cobrança? Ela valoriza seu bem-estar ou apenas o seu desempenho? As respostas dizem tudo, porque no fim, o padrão é sempre o mesmo. Primeiro vem o cansaço, depois a irritabilidade, depois a distância emocional. Você está ali fisicamente, mas já não está presente. A relação vira uma transação. Você trabalha, ela cobra, ninguém vive. Até que um dia você percebe que não perdeu minutos.
Perdeu anos tentando manter a máquina funcionando enquanto esquecia que existia um homem por trás dela. Então entenda de uma vez, seu descanso não é negociável. Não é fraqueza, não é egoísmo, não é prêmio depois de sofrer o bastante. É uma necessidade básica. Existem mulheres que, quando você chega exausto, dizem, vai descansar. Mulheres que seguram a casa por um momento para você respirar. Mulheres que entendem que um homem destruído não consegue amar direito, construir direito, nem permanecer inteiro. E existem aquelas que vão te sugar até a última gota, depois reclamar que você está vazio. Você precisa escolher qual tipo de pessoa terá acesso à sua vida. Porque em algum momento, aceitar isso também vira escolha. Talvez no começo você não perceba, talvez ache que é normal, talvez pense que casamento, namoro ou família funcionam assim, mas chega uma hora em que você precisa parar de aceitar ser tratado como recurso e começar a se tratar como homem. Escolha descansar apesar da culpa, apesar dos suspiros, apesar das indiretas, apesar das tarefas que aparecem magicamente quando você senta. Apesar da voz na sua cabeça dizendo que você precisa merecer repouso, você não precisa merecer descanso, você precisa dele para viver. Seu descanso não é o fim da sua força, é o começo dela. Um homem descansado pensa. Um homem que pensa enxerga. Um homem que enxerga decide. E um homem que decide deixa de ser controlado por culpa, cobrança e medo. Alguns vão chamar isso de egoísmo. Outros vão chamar de imaturidade. Outros vão dizer que você mudou. Deixa falar. Enquanto eles falam, você recupera sua vida, recupera sua paz, recupera sua clareza. Escolhe pessoas que te amam inteiro, não pessoas que precisam de você quebrado para se sentirem poderosas. Porque estar ocupado não é o mesmo que estar vivo. E sobreviver a uma rotina não é o mesmo que construir uma vida. Seu descanso é direito, não é privilégio. Proteja isso como se fosse uma das coisas mais valiosas que você tem. Porque é.